Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a posturologia, né? A posturologia é uma ciência que vai estudar um pouco sobre quais são os fatores que influenciam na postura, né? Na nossa postura corporal. São N fatores, tá? Mas aqui basicamente eu vou pegar um pouco o gancho da metodologia do Bricot, que é um médico ortopedista francês que sistematizou uma avaliação postural onde ele escolhe alguns captores, tá? Que captores são esses? O captor podal, são os pés, o captor oclusal, que é a nossa oclusão, o captor ocular, que são os olhos. Mas N fatores envolvem ou estão podem influenciar na nossa postura do corpo, tá? Aqui, basicamente, a gente vai conversar sobre esses três captores. Então, os olhos são captores muito importantes. Por quê? Para a gente ficar em pé, os olhos tentam manter as pupilas no mesmo nível, tá? Então, ela fica o tempo todo tentando manter esse nível de bipolar, né? Igual. Se por um acaso a gente tem alguma assimetria, seja estrutural, vamos supor que a minha órbita, né, é um pouco mais alta aqui do que aqui, eu já tenho uma diferença. Então, o meu músculo vai toda hora tentar movimentar isso para colocar no mesmo nível. Os dentes, a oclusão, a nocepção, né, que os dentes colocam, que a parte noceptiva dos ligamentos periodontais, por exemplo, eles mandam informações para o nosso sistema neuromuscular, que vai também influenciar na nossa postura do corpo. As terminações da articulação temporomandibular e as terminações dos nossos pés, além de N fatores que nós não vamos discutir aqui. Então, aqui é só uma imagem mostrando que se eu tenho um desnível de ombro, eu vou adaptar, meu eixo cervical vai mudar, os olhos vão movimentar um pouco para se manter nessa linha bipupilar horizontal. Alguns músculos vão ser mais ativados, outros menos, e isso tudo vai influenciar na minha postura. Isso quer dizer que eu vou ter dor? Não. A dor é uma outra história que a gente vai discutir mais adiante. Aqui eu só quero que vocês entendam um pouco desses três captores e como a gente vai trazer e por que a gente vai trazer isso para dentro da odontologia para fazer uma triagem. A gente não está tratando isso, mas é só mais conhecimento que a gente está agregando na nossa avaliação de diagnóstico, na nossa triagem de diagnóstico integrado, para que a gente possa percorrer e oferecer uma logística de diagnóstico para os nossos pacientes, ok? Então, como que a gente avalia se os nossos olhos, como que a gente faz essa triagem, né, da convergência dos olhos? A gente vai fazer uma triagem através da convergência visual. O que é isso? Quando eu coloco um ponto fixo, né, pode ser com a ponta de uma caneta, a gente vai usar na direção da base aqui, ó, da sobrancelha, eu coloco essa caneta na frente do paciente. Depois a gente vai ter uma outra aula falando sobre a avaliação, tá? Eu vou fazer na prática uma demonstração que vai ficar melhor para vocês. E eu vou pedir para esse paciente olhar para o ponto da caneta e eu vou aproximando essa caneta do paciente. Se os olhos convergirem juntos, quer dizer o quê? Que eu não tenho alteração na convergência. Olha o que aconteceu aqui nessa fotografia. Um olho convergiu e o outro não. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que tem uma tensão muscular, provavelmente no lado direito dessa paciente, que está tensionando e está fazendo com que ela não faça a convergência, tá? Isso pode trazer o quê? Só pra gente saber, pode ser uma causa de uma cefaleia tensional, tá? Eu vou tratar isso como dentista? Não, mas eu acessei aqui uma informação importante. Se essa paciente fala que ela tem enxaqueca ou se ela tem muita cefaleia tensional, a gente já vai pensar que tem o quê? Uma tensão no músculo orbicular do olho. Existem profissionais que tratam isso. Alguns fisioterapeutas têm a formação, mas basicamente não. Essa é uma área
meu Deus, fugiu o nome. Ortóptica. Então, é o ortoptista. Ortóptico, isso mesmo. Por exemplo, eu tinha astigmatismo e hipermetropia. Num dado tempo, quando que eu comecei a usar óculos? Quando eu estava estudando para o vestibular. Depois eu melhorei e aí eu comecei a passar por vários oftalmologistas e ninguém acertava o meu grau. Até que eu cheguei numa oftalmo e ela falou: Lud, você não tem problemas de grau por conta da visão, é um problema muscular. E aí ela me encaminhou para ortóptica. Eu tenho uma alteração da convergência de 50% do olho direito. Então, se eu precisar ler muito, focar muito, estar muito tempo no computador, eu vou sobrecarregar tanto a minha vista, a musculatura dos meus olhos, que eu acabo desenvolvendo quadros de enxaqueca. Por isso que é muito importante a gente avaliar isso. E aí, quando eu estava fazendo doutorado, a gente trouxe isso, né? A gente observava o quê? Muitos pacientes que tinham DTM também apresentavam essa alteração na convergência. E aí, esse aqui foi um trabalho publicado pela nossa equipe de pesquisa, conduzido pelo Douglas, que a gente foi ver a associação entre a insuficiência de convergência e as desordens temporomandibular. O que a gente teve como conclusão desse trabalho? A insuficiência de convergência, ela aumenta quando os pacientes que apresentavam insuficiência de convergência, eles eram pacientes que tinham DTM com maior grau de dor, tá? A gente não pode dizer que uma coisa causa a outra, mas ela estava mais presente em pacientes que apresentavam DTM com dor do que não apresentavam DTM. Então, isso aqui é um dado para que a gente que vai ao encontro de quê? Da nossa percepção dos nossos achados clínicos, ok? Por isso eu gosto sempre de fazer essa triagem no consultório também. A oclusão, tá? A nossa boca, nossos dentes, nós temos um espaço dentro da boca que a gente vai chamar de espaço o quê? Funcional livre, que é aquele espaço que eu tenho que possibilita que eu fale sem problemas, que eu tenho uma boa deglutição, que eu tenho uma boa fonação. Quando você, né, os protesistas, quando vão reabilitar um paciente que perdeu todos os dentes, a gente vai achar o quê? A dimensão vertical de oclusão, a de repouso, fazer a conta subtraindo o repouso menos a oclusão, e eu preciso encontrar de 3 a 4 milímetros desse espaço funcional. E eu faço alguns testes para saber se isso está ok. Testes fonéticos, vou pedir para ele falar Mississippi, farofa. Para quê? Para eu não saber se eu estou invadindo esse espaço ou se ele está né, maior ou se ele está reduzido. Só que isso também vai influenciar em quê? Eu costumo muito falar, e eu quero aqui que vocês absorvam essa fala, porque é uma fala muito interessante para os pacientes também. Eu faço um teste, que é o teste de Haneke, que é um teste da posturologia, onde a gente faz uma desaferência oclusal. O que vem a ser isso? Vamos lá. O paciente, do lado direito aqui, ó, a gente tem uma paciente, eu pedi para ela rodar a cabeça para o lado sem recrutar os ombros. Ela girou a cabeça. Vocês percebem que o limite de giro dela, de mobilidade, é aqui. Depois eu peguei um papel toalha, 2 papéis toalha, dobrei as 2 folhas juntos, dobrei ao meio e depois dobrei de novo e pedi para ela apenas levar esse papel na boca e tocasse, leve, assim, ó, sem morder. O que eu queria com isso? Criar um espaço ali de mais ou menos uns 5 milímetros. A desaferência oclusal é o quê? Lembra que eu falei que os nossos dentes, a oclusão, ela manda uma informação para o sistema neuromuscular? Então, quando eu faço essa desaferência, ou quando eu coloco um papel ou alguma bloqueio essa informação da oclusão para o sistema neuromuscular, eu estou bloqueando a informação postural que a boca está dando para o corpo. Então, quando eu faço isso, eu bloqueio essa informação, eu desarmo o sistema muscular dessa parte aqui de mastigatória, né? Na verdade, do que a oclusão manda. Se eu desarmo isso
eu faço que a musculatura faz o quê? Desarma. Ela não relaxa, tá, gente? Os nódulos mais profundos, mas ela desarma. Se eu desarmo aqui, lembra da primeira imagem que eu trouxe para vocês da outra aula? Aqui, ó. Se eu desarmo aqui, consequentemente, eu vou ter o quê? Um desdobramento para cá, principalmente para cervical, que está mais próximo aí da musculatura mastigatória. E aí, se a paciente consegue ter uma melhor mobilidade da cabeça quando eu faço esse teste, qual a informação que eu tenho aí? Provavelmente esse espaço dela está um pouco diminuído, está muito tensionado, provocando uma tensão ali contínua que faz com que eu perca mobilidade cervical. Aí a gente vai só captando essas informações, trazendo para o nosso tabuleiro de xadrez, para que a gente possa ir pontuando e vendo caso a caso cada paciente, o que ele precisa primeiro, quais são. Aí a gente vai contextualizar na queixa principal dele, no que ele apresenta, para aí depois ir para a tomada de decisão e logística de tratamento, de plano de tratamento. Mas tudo bem, ok isso aqui? Vocês conseguiram entender isso? Na prática clínica, como eu explico isso para o paciente? O paciente adora esse teste. O paciente que sente essa diferença, ele fica, nossa, e aí parece que é uma mágica, mas não é. Como eu explico isso na clínica? Eu falo assim, olha, se você é uma memória que a sua boca tem por onde ela pode funcionar sem raciocinar. Então, assim, se eu vou botar um pedaço de cenoura na boca, o meu cérebro já sabe a textura, o tamanho, a dureza dessa cenoura, então ele já vai com uma força pré-imaginária, né, ou assim, memorizada, para que eu morda, porque ele já tem o quê? Uma memória cerebral ali do espaço que eu tenho para funcionar. É igual quando eu durmo na minha casa. Eu acordo para ir ao banheiro, eu posso ir tateando assim, sem abrir os olhos, que eu vou chegar no banheiro, ok? Se eu durmo na casa de alguém, esqueço que eu tô em outro local, quando eu vou fazer isso, eu vou bater o quê? Com a cara na porta. Então, a boca, ela também tem essa memória. A gente tem essa memória no cérebro do espaço que eu posso transitar. Então, quando a gente tá invadindo esse espaço, eu vou esbarrar em algum dente que eu não deveria estar esbarrando, né? Ou quando eu também vou devolver esse espaço, ou que eu vou tentar, né? Se esse espaço está diminuído e vou aumentar, existe um tempo de adaptação para esse paciente, para esse cérebro entender. Agora eu tenho um espaço maior, vou poder relaxar mais, não vou ficar já preparado, né? Com uma musculatura já às vezes mais tensionada do que deveria, porque ela já fica ali sabendo que é por onde ela pode funcionar, então ela já fica mais até no estado de contração naturalmente. Por isso que isso pode acontecer até mesmo com paciente que não tem dente, porque não tem muito a ver com os dentes, tem a ver o quê? Com a memória, com o espaço que eu estou ali oferecendo e com essa memória que vai sendo mandada para o meu cérebro. Esse é um teste muito importante da posturologia, que eu gosto de fazer, que eu sempre faço em todos os pacientes que passam por mim. Isso é uma coisa importante também. A gente aqui não está falando só de DTM, de tratar DTM, a gente está falando de um diagnóstico integrado prévio a qualquer tratamento odontológico. As reabilitações, a ortodontia, a prótese, a restauração, a uma resina, um dente que vem quebrando. Então, é importante a gente ter noção do sistema, né, como um todo. Aqui, ó, a baropodometria, ela ajuda. Eu gosto de fazer, e aí os dentistas que tiverem interesse, eu acho que para quem tá começando, ele tangibiliza muito esse diagnóstico postural, tá? Por quê? Porque eu fiz eu peguei esse teste de postura, essa avaliação postural, e coloquei ela sendo feita em cima da baropodometria, pra gente ver o que acontece com a pisada. Então, por exemplo, se a gente olhar essa paciente, ela em máxima intercuspidação habitual, né, apertando os dentes, vocês conseguem visualizar aqui que esse lado tem menos espaço do que esse, provavelmente tem mais toque do que esse. Então, aqui não é espelhado, tá? Olha só como a tensão no pé direito dela é maior do que no esquerdo. E isso acontece mesmo. E olha como isso segue
a oclusão, né? Então, eu gosto de fazer esse exame, por exemplo, eu posso colocar, se eu colocar o papel, o guardanapo aqui, aí eu vou lá, peço ao paciente para subir, né? Eu acho até que aqui é isso aqui mesmo. Esse aqui é a pisada com ela em oclusão e aqui com a desaferência. Quando eu faço a desaferência, ele diminui um pouco a tensão dos pés, a pressão, né? Em cima do calcanhar direito dessa paciente. Eu também posso fazer de olho fechado para ver se vai modificar a pisada. E a gente também faz ocluindo para ver como é que fica essa pisada. E aí tangibiliza tanto para você quanto para o paciente também. Aqui foi um atleta de futebol que foi colocar, ia ser inserido nele, né, instalado um protetor bucal. E aí é muito interessante que esse atleta, sem nada na boca, aqui não tá muito claro, mas ele tinha acho que é esse primeiro, ele tinha uma estabilidade, né, bem legal, ó. Aqui essa linha, se ela tivesse mais cruzada, é que ele oscilava muito. Então, assim, ele tem uma simetria, ele tinha um equilíbrio, uma estabilidade legal. Quando a gente colocou o protetor, provavelmente ele tinha oclusão um pouquinho modificada. Olha como aumentou a instabilidade. Um lado estava com mais contato do que o outro. Daí a gente vai ajustando e conferindo aqui na baro para que fique o quê? Melhor distribuído. O que a gente busca em termos de postura é que você tenha um apoio posterior dos pés de 60% e anterior de 40%, e que isso esteja distribuído entre os lados direito e esquerdo. Ok? Então a gente encerrou aqui uma pincelada. Eu só quero que vocês tenham um breve conhecimento sobre cada assunto de uma maneira bem contextualizada para que a gente na prática vá utilizando. Porque nós dentistas não vamos tratar postura, não vamos tratar cervical, mas a gente precisa entender o que acontece, até mesmo para conversar com os pacientes, para conversar com os profissionais e saber direcionar melhor esse paciente o que está acontecendo com ele, ok? Então vamos lá. Tomem nota de tudo que vocês tiverem dúvida, o que não ficou muito, ficou em dúvida, que a gente vai tirar essas dúvidas durante as mentorias ao vivo. Ok, pessoal? Então, até o próximo módulo.